Fala galera, tudo tranquilo? Professor Pimentel na área, né? E aqui com vocês tentando, né, dar uma caminhada. Nós estamos colado à prova do Enem, beleza? Então é importante aquele toque finalizador. O projeto Universidade para Todos, né, dando essa contribuição, até porque é necessário, fazendo esse fechamento com vocês e principalmente agradecendo, beleza? Agradecendo a participação. Quero que vocês não esqueçam de curtir. Isso é fundamental, tá? Vão lá, dá aquela curtida e dá continuidade, beleza? Então nós vamos começar a nossa aula. Hoje o assunto realmente é a competência 5, beleza? Essa competência 5, ela está baseada muito na parte de expressões que a gente fala modelar, beleza? Mas entender muito as características. Correto? Então não vou nem aprofundar nada, vou trabalhar direto em cima de exercício. E eu quero que tu analise muito isso, tenha um pouco de cuidado com essas analogias, beleza? Vamos continuar? Vamos começar então. Meus amigos, nesse primeiro itemzinho, fiz questão de buscar uma questão de uma universidade para poder entrar dentro das leituras do Enem, beleza? Olha só como é muito importante. Por exemplo, esse texto, ele vai elevando as características para que você possa fazer analogia. Eu comecei assim, ó. Ao se fazer uma análise experimental do comprimento total de uma mola em função da força de compreensão exercida sobre ela, verificou-se que os valores obtidos podem ser aproximados pela reta conforme a figura abaixo. Tal reta é gráfico de uma função do tipo. Olha só, você já percebeu aqui que o modelo, já que é reta, é uma função do primeiro grau. Tranquilo? Tranquilo, né? Por que, Pimentel, tu caracteriza direto que ela é uma função do primeiro grau? Porque, cara, ela tem uma inclinação. Se ela não tivesse inclinação, eu não poderia garantir que ela era uma função do primeiro grau. Correto? Se ela fosse paralela ao eixo x, eu ia garantir que ela era uma função constante. Beleza? Ela não é do primeiro grau. E se ela tivesse paralela ao eixo y, eu ia dizer que ela não era função em x. Tranquilo, né? Porque a gente tem que ter cuidado com essas leituras. Mas o Enem diz, né, que o fundamento é a gente entender as características gráficas e algébricas. Então, presta atenção. A partir do momento que ela tem uma inclinação para a esquerda, tu já sabes que o A é negativo. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, que o A é negativo. Consequentemente, ela decresce. Beleza? Quanto mais ela vai caminhando para onde? Para a direita, essa função vai caindo. Então, bora ver a primeira relação importante. O coeficiente angular é negativo. Beleza? Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra E. Correto? Então, tá fora logo quem? A, a B e a E. Tranquilo? Por que, Pimentel? Porque, como ela tem uma inclinação à esquerda, o A é negativo. Então, nós só estamos diante de quem, pessoal? Da C e da D. Tranquilo? Agora, uma outra característica importante é o B. Você percebe que essa função ela corta acima do eixo x. Se ela corta acima do eixo x, então o B é positivo. Sim ou não? Então, nossa resposta, olhando direto para o item, vocês estão percebendo que às vezes a gente pega uma questão e a gente se confunde tudo se a gente não conhecer característica. Então, o fundamento desses itens é conhecer a característica. Ou seja, essa função de cara, ela tem inclinação para a esquerda. Isso significa dizer, então, que o que? Fala que o A é negativo. E que ela corta acima do eixo X, significa que o B é positivo, que o B é onde corta o eixo Y, tranquilo? Consequentemente, a resposta de cara é a letra C, tranquilo? Então vejam que é bem tranquilo, né? Bem tranquilo para a gente poder resolver o item. Ele vai eliminando aqui, ó. Ele vai eliminar aqui a letra quem? A letra A, vai eliminar a letra B, vai eliminar a letra E. Aí você percebe que o B está acima de quem? Acima do eixo X. Então, ele corta o eixo Y acima do eixo X. Consequentemente, a resposta, você vai perceber que é a letra quem? Que é a letra C.
Tranquilo, né? Bem, isso aqui é muito importante, tá? Essas relações de leitura, a gente tem que ter muito cuidado, beleza? Então, respeitar as características. Tranquilo. Vamos andar. Um segundo item, ele já é uma prova do Enem, já é um item do Enem. E essa leitura ela é muito importante também. Eu vou dar uns 2 minutinhos quando a gente pega nessa questão, a gente tem que tomar muito cuidado. Já percebeste que ela é uma função do primeiro grau. Então, todos os itens, todas as alternativas, ela direciona também a uma função do primeiro grau. Então, olha o que esse cara faz com essa questão. Ele fala para vocês aqui, qual é a pergunta? Ele quer saber quais dessas expressões elas representam essa leitura que o texto traz. Então, o que o texto tem? O texto tem aqui embaixo uma informação que é muito importante. Você tem que olhar para isso toda vez que você pegar uma prova do Enem, tudo que eles colocarem, gráfico, alguma tabulação, ela será usada. Eles não colocam nada que não vai ser usado. Então, olha só. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de julho de 2008. Se MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga em X, em que X é o número de dias em atraso, então, olha só, pessoal, presta bem atenção que ele vai colocar aqui. Pagável a qualquer agência bancária até a data de vencimento, que é 30/6. Lá de 2008 foi o período dessa questão. Ele fala assim, a escola de ensino médio, ele vai colocar aqui. Então, data do documento 2/6. Correto isso? Observação, no caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10, mais 40 centavos por dia de atraso. Cara, é muito simples. Ou seja, se você pagou atrasado, você vai ter que pagar os R$10. Não interessa ser um dia, 2 dias, 3 dias. Atrasou, já vai pagar os R$10. Ou seja, você já sabe que vai pagar 510. Tranquilo? E vai pagar mais quanto, Metel? 0,4 por dia de atraso. Aí eu não sei quanto dia vai atrasar. Como eu não sei quanto dia vai atrasar, eu posso colocar um X, correto? Então, uma questão simples, direta, também, vejam bem, aí a gente começa a discutir assim, porque essas questões são fáceis quando os professores vão falando. É porque a gente também tem que aprender a trabalhar com as características. Aquilo que eu te falei no início, tá? Observe bem o que acontece aqui, dentro desse item, né? Vamos analisar para cá. Eu fiz tudo direitinho aqui para você. Sendo X o número de dias em atraso, tu já sabe a resposta que eu já te falei, tá? Então, olha bem o que acontece aqui. O valor da mensalidade, 500, mas o cara atrasou um dia, então ele já vai pagar os 510. Se ou não, então tu já paga mais 10. E mais 0,4 por cada tempo de atraso. Eu coloquei um dia para tu poder entender. Depois eu coloquei 2 dias. Depois eu coloquei 3 dias. E aí eu coloquei, assim como não sei quanto tempo ele quer uma expressão que represente isso, aí eu coloquei exatamente os 500, os 10 que tu já estás pagando atrasado, não interessa mais quanto tempo, atrasou, tu vai pagar os R$10. E mais 0,4, né, que está falando de centavos, né? Então 0,4 vezes X. Perfeito, galera? Então, olha só aqui a nossa resposta. Então, a resposta é exatamente quanto? É a letra C. Tranquilo, né? Beleza, então eu digo assim que tem muito cuidado com esse tipo de item, porque eles são direcionados, tá? Isso aqui não falta nunca na prova do Enem. Eu comecei com uma questão da federal para te chamar a atenção e eu estou dando sequência na mesma leitura, beleza? Vamos dar mais uma olhada em mais uma aqui. Essa aqui ela é bem interessante, porque ela quer fazer uma relação e ela vai estar dando a resposta em porcentagem. Então, o que é que essa questão faz? Observe bem. Em uma sala de cateterismo cardíaco, foram feitas várias tomadas de pressão sistólica do ventrículo esquerdo. Foram feitas várias medidas de pressão em intervalos regulares de tempo. Após 30 minutos de exame, foi feita uma injeção de contraste, fazendo com que
a pressão se elevasse de A para B, para depois cair de B para C, e em seguida para o ponto D, em que a pressão foi de 124 miligramas de mercúrio, tá? Então, milímetro de mercúrio, né? Conforme mostra a figura abaixo. A queda percentual da pressão desde o momento em que atinge o máximo com a injeção de contraste até se estabilizar em 124 milímetros de mercúrio, que é o ponto D. Cara, então, olha como são simples esses itens. Se o aluno aprender a trabalhar com essas analogias, não há razão de erro nesse tipo de questão. Vamos dar uma olhadinha para cá? Olha só. Ele começa, né, com 155 milímetros de mercúrio. Isso seria os 100%, seria o total. Tá tranquilo isso? Lá em A. Bora dar uma olhadinha para cá? Agora, veja bem, aqui em D, né, você está vendo aqui em D, ele quer saber. Então, aqui ele vai fazer para quanto? Ele vai crescer um pouquinho, que ele está andando de 5 em 5, então aproximadamente 124. Perfeito? Que ele coloca aqui, ó, contraste até se estabilizar em 124, que seria o ponto D. Correto? Ele quer saber que percentual é esse. Quer dizer, cara, esse tipo de item, eu vou te dar até uma dica. A gente pega ele pega o menor, divide pelo maior e multiplica por 100. Mas eu fiz uma regra de 3 para que tu possa compreender. Então, bora fazer o processo aqui, que é bem simples, né? Então, porcentagem, todo o tempo dá na prova, vai fazer essa diferença, 125 menos 124, que nem precisaria, correto? Então, isso aqui passa a ser 31, correto? Sobre 155. Essa porcentagem vai dar 0,2. Me diga quanto é que dá isso? Isso dá 20%. Resposta letra A. Então, olha só, gente, como os itens são muito simples nessa prova de vocês. Se você tomar cuidado com essa prova, o que eu estou trabalhando aqui é o que tu vai ver na tua prova, dentro dessa competência. Organiza as competências, tá? Se tu organizar as competências, muito tranquilo, basta que tu tenha só o teu passo sempre cuidadoso com isso aqui. Beleza isso? Então, olha só. Então, esse tópico aqui, eu quero que tu dê uma olhada nele cuidadosamente. Beleza? Cuidadosamente mesmo. Então, nós estamos aqui sempre de olho naquilo que a nossa prova precisa. Um grande abraço.